isso aí, galera! Olha só, aqui no palco da Arena Disrupção. Vamos começar aqui agora mais uma palestra para te ajudar a você começar na carreira de tecnologia. Nós estamos fazendo várias palestras aqui sobre esse assunto, né? O Danilo aqui vai contar pra gente o primeiro estalo, como é que dá aquela sacada que te coloca na carreira no lugar certo, né? Então, chega aí, já vamos começar a palestra aqui com o Danilo De Luca. E aí, meu, você está começando sua carreira ou não? Quando você está, em que situação você está agora? Estou aprendendo Python e Java. Aprendendo Python e Java. E você está aonde? Está no segundo grau, na faculdade, no trabalho? Na faculdade, Terceiro semestre, tá certo? Então é isso aí. Já tem emprego ou não? Ainda não. Então você está no lugar certo, que o Danilo vai te mostrar como é que você vai conseguir emprego, não é isso? Olha só, se com as dicas do Danilo você não conseguir emprego, ele vai contratar você. Não é isso? É a promessa aqui. É isso aí, galera. Vem pra cá, que nós vamos começar aqui o papo. E aí, o nosso amigo do Correio? Cadê o nosso amigo do Correio? Olha o nosso amigo do Correio lá. Vai passar batido, nem vai falar comigo. Eu transformei ele num palestrante hoje. Ele teve até que assinar o documento aí. O cara vai passar batido e nem falar com a gente aqui, ó. É isso aí. Que coisa feia. Chega aqui, galera. Agora, daqui a um minutinho, aqui na Arena Disrupção. Como começar na sua carreira técnica? É isso? Vamos começar. O que mais vai falar? Me fala, dá uma dica aí. Vou dar 3 dicas assim, de como que 3 passos que podem ajudar vocês a encontrar o seu primeiro estalo na carreira. E falar um pouco também da teoria da inovação, sobre aprendizado, usando a teoria da inovação, falando que o aprendizado está ali no meio de um abismo ali entre você conseguir dar um primeiro passo para sua carreira e ficar... Beleza. Então tá bom. É um desafio. É um desafio. Vou te falar. Na campus, cara, quanto mais alto você falar, quanto mais energético você for, mais gente... Eu sei que é difícil, certo? Mas é muito difícil estar energético quando tá vazio, tá certo? Mas é uma responsabilidade, certo? É você, senão não adianta, ok? E falta só um minuto! Daqui a um minuto vai começar aqui. Vem chegando aqui, ó. Chega pra cá, galera. Vem chegando. Vamos falar aqui sobre como começar na carreira técnica. 3 dicas infalíveis para você detonar na carreira técnica. Não é isso mesmo, Danilo? Olha só. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui rapidinho, que é o seguinte. Há 3 meses atrás, o Danilo tinha um sonho de virar palestrante internacional. Ele já tem uma palestra aprovada para um evento na Alemanha. Então, se você quer descobrir como conseguir essas coisas, é o lugar certo você vir aqui agora para falar aqui com Danilo De Luca. Então, sem mais delongas, né? Primeiro estalo. Como encontrar motivação para iniciar sua carreira como deve. Chega aqui, Danilo. Danilo, como foi que você encontrou sua motivação? Eu encontrei minha primeira motivação quando eu era pequeno. Na verdade, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E foi uma experiência bem diferente assim para mim. Eu lembro que na época eu jogava bastante videogame. E foi aí que eu tive o meu primeiro estalo. Na palestra aqui eu vou trazer um pouco dessa história para vocês, e com isso eu pretendo trazer um pouco assim, como que foi esse processo meu de encontrar esse primeiro estalo e então começar a minha carreira como pessoa desenvolvedora. Beleza. Quem aqui gosta de videogame? Aí, ó, já dá para ter o primeiro estalo aqui, galera, ó, tá certo? Né? Qual que é uma outra motivação que as pessoas têm normalmente? Eu acredito que uma motivação que as pessoas possam ter
é muito em relação a você ter um trabalho que você gosta, né? Então, conseguir um trabalho assim é sensacional. É que eu não quero que você entregue sua palestra inteira, não. Quem aqui quer trabalhar no que gosta? Aí, ó, todo mundo quer trabalhar no que gosta, certo? Então, tá valendo a motivação aqui, né? Que mais? Qual que é a terceira motivação que o pessoal pode ter? Uma terceira motivação, acho que muita gente já falou hoje aqui no evento, e acho que todo mundo que já está participando aqui da Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil e do mundo, é fazer parte de uma comunidade. Então a gente teve palestras sobre Open Source, a gente vai ter palestras aí sobre o Soul Java também, que são comunidades que estão aí fortes na área de tecnologia. Então fazer parte de uma comunidade, se sentir parte de algo, é algo muito importante também. Muito massa. Quem aqui quer fazer coisas com os amigos? Aí, ó, os amigos, o pessoal tá gostando dos amigos também. Então fazer parte da comunidade é uma boa ideia. Então, galera, sem mais delongas, passar aqui pro meu grande amigo Danilo De Luca. Opa, obrigado, Bruno. Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, depois dessa excelente introdução do Bruno, eu vou aqui falar hoje um pouco para vocês como é um primeiro estalo e como vocês podem encontrar motivação para a carreira de vocês. Antes de tudo, só queria me apresentar rapidinho. Eu sou desenvolvedor lá no iFood. Eu já tenho um tempo que eu sigo um manifesto, que é o Manifesto Software Craftsmanship, que é um manifesto que ajudou muito na minha carreira. E, curiosidade pessoal, eu hoje tenho uma filha, inclusive hoje está fazendo 11 dias de vida, então é uma coisa bem recente na minha vida. Tenho 3 dogs. E uma curiosidade sobre mim, eu não sou músico, mas eu me desafio de tempos em tempos a aprender a tocar um instrumento musical novo. Então, nesse ciclo de vida meu, nessa foto que vocês estão vendo aqui, eu estou tentando aprender esse instrumento que chama handpan. Por curiosidade, é um instrumento que foi criado ali em meados dos anos 2000, então é um instrumento que tem mais ou menos 20 anos de idade, então é bem desafiador conseguir encontrar algum material sobre ele, tudo e tal. Indo aqui para a nossa palestra, não sei se vocês sabem, mas quando vocês ouviram ali o nome do estalo, ou trazendo do termo em inglês, o termo clique, vocês sabem o que é o estalo, o que é um clique na vida de vocês? Alguém chuta alguma coisa? Alguém já ouviu falar desse termo? Alguém já ouviu algo assim, alguma coisa? Não? Aquele momento eureka, onde que as coisas começam a fazer sentido. Boa! O Anderson aqui, ele falou que aquele momento é eureka. Aquele momento que você descobre alguma coisa que nunca havia passado e acabou sendo algo diferente na vida de vocês. Mas alguém tem alguma sugestão do que é o estalo, o que é o clique? Eu diria que é uma virada de chave, aquele momento que você percebe algo, de repente, uma mudança que acontece e você começa a perceber diferente as coisas. Seria uma virada de chave mesmo. Show! Mas uma pessoa aqui comentou que seria como se fosse uma virada de chave. Aquele momento que na sua vida ali acontece uma mudança e é como se fosse realmente uma mudança de chave na sua vida. Bom, isso é muito legal. Como tivemos algumas pessoas, acho que, não sei se todo mundo ou alguém pensou nisso, mas o clique não é realmente você estar ali com o mouse e fazer um clique no mouse. Como o nosso bom amigo ali comentou, realmente é uma mudança de chave. Aí esse meme aqui é o Mind Blow, mais ou menos quando vocês têm ali um momento de que, nossa, realmente minha vida, alguma coisa mudou agora a partir desse momento. Algo foi diferente. A partir desse momento aqui, pode ser que novos caminhos dentro da minha jornada podem ser diferentes. E para isso eu vou contar um pouco da minha história aqui, do meu primeiro clique. O Bruno já tinha feito essa pergunta, então eu vou voltar um pouquinho lá no tempo, falar um pouco de como foi meu primeiro clique. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu gostava bastante de jogar videogame, ainda gosto. Infelizmente, assim, a vida vem vindo, eu acabo não jogando mais tanto videogame. E com isso, eu comecei a jogar um jogo chamado Tibia. Não sei se alguém joga aqui esse jogo, conhece alguma coisa sobre esse jogo ou não. Mas esse é um jogo online que existe desde meados de 98 até hoje ele acontece. E é um jogo que na época, quando eu tinha 12 anos de idade, a gente só conseguia jogar no final de semana. Alguém aqui sabe o que é internet de escada? Tem uma, duas...
tem algumas pessoas que não sabem, então realmente Campus Party é um evento de pessoas bem novas. Eu lembro que na época, quando eu tinha 12 anos, a gente só podia acessar o jogo com internet. E nessa época, a internet era só de final de semana com internet de escada. Foi aí que eu, majoritariamente, falei, como que eu consigo jogar esse joguinho no meio da semana, de segunda a sexta-feira? Porque era um jogo que eu gostava bastante. E foi aí que eu falei, legal, eu vou tentar descobrir como que esse jogo é feito. E a partir disso, vou poder fazer meu próprio jogo. Foi aí que eu descobri essas 3 linguagens de programação, dentre elas Lua, C++ e HTML, que foram as primeiras linguagens que eu aprendi. Eu lembro que, porventura, eu tinha ali mais ou menos 13 anos de idade quando eu comecei a aprender elas. Eu tive uma sorte, porque na época ali eu não conhecia inglês, não sabia nada de inglês. E uma curiosidade para vocês, a linguagem Lua é uma linguagem da comunidade brasileira, é uma linguagem que foi criada por brasileiros. E eu tive a sorte de conseguir entrar nos fóruns, conseguir entrar no site da linguagem e as pessoas me responderem em português. Foi aí que eu consegui ter o meu primeiro estalo. Depois de um certo tempo, eu consegui colocar e rodar o meu primeiro servidor de Tibia na minha própria máquina. E foi aí que eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero programar. Eu quero conseguir desenvolver games. Não só games, mas também softwares. Então, essa é um pouco da minha história. E com isso eu acho que vocês já ouviram essa pergunta hoje, mas quais são os desafios que vocês têm hoje em relação para iniciar a carreira de desenvolvimento de vocês? Alguém aqui chuta algum desafio? Alguém tem algum desafio para ter introdução na sua carreira hoje? Acho que um dos maiores desafios é basicamente como você inicia um curso, aonde você vai atrás, se existem escolas específicas ou empresas que fazem um incentivo, né, para criarem programadores com a cultura que a empresa possui. Show! Aqui o Reginaldo ele comentou sobre como você consegue encontrar uma rede de ensino que consiga ensinar algo que as empresas precisam. Mas alguém tem algum desafio? Tem aqui, ó. Opa. Acredito que escolher um ramo dentro da programação, porque a gente fala programação, mas tem várias áreas dentro da programação, né? Além disso, linguagens e afins. Show! O nosso amigo ele comentou sobre as áreas dentro da programação, dentre algumas linguagens, alguns desafios e aquilo tal. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem mais algum? Tem mais algum desafio? Tem mais 2 aqui. Mais 2 aqui? Opa! Eu acho que grande parte da dificuldade seria um direcionamento de informações que a pessoa deveria seguir. Porque quando você procura programação no YouTube ou no Google, tem muita informação, é muita coisa. Então, você não sabe o que seria bom para aprender no começo, o que seria bom de focar, porque se você tentar aprender tudo, você vai se frustrar e não vai conseguir. Então, assim, grande parte da dificuldade eu acho que é essa, de ter um direcionamento de informações que você deveria ir atrás para ter a carreira. E não só pegar qualquer informação ou pegar todas, porque é muito difícil. Show! Nosso amigo comentou sobre a questão de saber quais são as informações necessárias realmente para a sua carreira, certo? Mas tem mais um ali, vamos ver? Cara, basicamente é a complementação da dele, porque uma dificuldade é saber o que você quer, né? Você está entrando no mercado, você não está preparado para ele. Então você não tem noção do que realmente as empresas desejam e como que vai ser a sua vida como desenvolvedor. E a segunda, dentro daquela área, o que eu realmente preciso saber para ser o diferencial ou para conseguir o cargo naquela empresa. Às vezes eu quero carreira web. Beleza, mas o que eu preciso dentro da carreira web? Aí eu escolho, eu quero já, sei lá, quero Node, quero PHP, quero, sei lá, não sei, você escolhe uma área ali dentro, mas dentro disso, o que eu preciso saber? Pô, tem um mundo de framework, tem um mundo de coisa que roda ali dentro, eu preciso realmente conhecer um framework, e aí isso inunda a cabeça de quem está tentando entrar, e essa pessoa começa a sentir dificuldade. Eu tive um trabalho com o Bruno um tempo atrás, e uma coisa que ele falou eu preciso aprender só o que é necessário para eu dar o próximo passo. Sacou? E isso ajuda muito, porque foi a minha dificuldade lá atrás. Eu não sabia o que eu tinha que fazer para dar o próximo passo. Show! O Anderson aqui comentou, não sei se todo mundo ouviu, mas sobre o que é necessário para a gente conseguir progredir na nossa carreira, o que a gente precisa
na nossa carreira. Ele comentou sobre a parte de desenvolvimento web. O que eu preciso aprender para ser um desenvolvedor web? Bom, eu vou trazer aqui um ponto para vocês, que é o processo de aprendizado. Acho que tivemos vários exemplos aqui e um dos resumos assim que eu, pelo menos, venho enfrentado, e não só eu, mas pessoas que eu acompanho durante minha carreira, e acho que muitos de vocês talvez devam passar por isso também, é um desafio em relação ao processo de aprendizado. Uma das pessoas comentou, eu não sei o que aprender. Outra pessoa falou, eu não sei o que eu preciso aprender para dar o próximo passo para a minha carreira. E realmente esse é um questionamento muito grande. Comentando um pouquinho sobre o processo de aprendizado, eu queria saber de vocês, quando vocês estão ali dentro de um processo de aprendizado, quais são os sentimentos que vocês têm em relação a esse processo? Quando vocês estão aprendendo algo novo, que sentimento que vocês têm nesse processo de aprendizado? Vocês têm algum sentimento? Alguém arrisca alguma coisa? Quando eu estou aprendendo algo novo, se eu começar a entender bastante o assunto, eu me sinto muito feliz e tento replicar em tudo que eu vou fazer futuramente. Mas quando eu me encontro algum empecilho, me dá um pouco de frustração e eu deixo um pouco de canto e tento retornar depois um outro tempo para tentar fazer a tarefa. Show! O Pedro aqui ele trouxe um deparo de duas situações. Uma situação de quando está dando tudo certo, ele se sente feliz. Ele se sente satisfeito em relação a isso. E numa outra situação, quando ele começa a encontrar algumas barreiras ali dentro do processo de aprendizado, ele sente um pouco de frustração, um pouco de raiva e alguma coisa assim nesse sentido. Mas alguém tem algum sentimento que sente quando está dentro de um processo de aprendizado? Alguém? Eu fico perdida, sabe? De começar, por onde ir. Eu fico totalmente perdida. Eu estou agora no estágio de formação em front-end, só que estou numa turma e que está tudo indo muito rápido e eu não estou conseguindo acompanhar, principalmente a lógica. Show. Esse é o sentimento de que eu não estou conseguindo avançar, sabe? Show. A Mayara ela comentou aqui com a gente em relação ao sentimento de se sentir perdida às vezes em alguns casos. E muitas das vezes não saber qual que é o que precisa ou não aprender. E é um sentimento realmente muito evidente. Comentando para vocês, eu havia selecionado aqui 5 sentimentos que vocês podem sentir em relação a isso. Raiva, não sei se vocês já se depararam ali em relação, nossa, vou aprender uma coisa nova, vou fazer um novo Hello World em uma linguagem que eu nunca aprendi. Às vezes você tem que fazer um monte de configuração na sua máquina e você passa raiva porque são configurações difíceis às vezes de serem feitas. Frustração. Imagina vocês ali, seguiu toda a documentação daquele novo framework, daquela nova linguagem, daquele novo ambiente que você está começando a aprender e não funcionou nada. É aquele velho ditado, na minha máquina não funciona. Na minha máquina funciona, no processo de aprendizado na minha máquina não funciona, mas na documentação funciona. Tem a parte de introspecção. Não sei se vocês já se depararam que quando vocês estão aprendendo algo e do nada assim vocês aprendem tanto sobre aquele assunto e do nada vocês param para pensar e falam assim, caramba gente, o que foi que eu aprendi aqui? Li 2 horas, acabei de assistir 2 horas de um vídeo ali no YouTube, mas eu não sei realmente o que eu aprendi com aquele vídeo. Ou acabei de ler um livro e não sei realmente o que aprendi ao ler aquele livro. Aí tem os sentimentos um pouco melhores, que é a satisfação e o sentimento de realização. Esses já são os sentimentos bons, que o Pedro havia comentado aqui, que quando as coisas dão certo, eu consigo ali sentir um sentimento bom em relação àquilo. Um sentimento de conclusão de uma tarefa concluída. E aí, comentando um pouco, eu queria trazer um conceito para vocês, para explicar um pouquinho sobre a teoria de inovação. Dentro da teoria de inovação, a gente tem alguns arquetipos de pessoas dentro de um processo, não só de pessoas, mas de empresas em relação ao processo de inovação. Dentre elas, a gente tem as pessoas inovadoras e as pessoas que são as early adopters, as pessoas que estão ali prontas para adotar qualquer tipo de nova metodologia ou nova tecnologia. Dentro de outro lado aqui dentro do gráfico, a gente tem outros 3 tipos de pessoas, que já são as pessoas e empresas que se caracterizam muito mais com um perfil mais
um pouco mais conservador em relação a adotar uma nova tecnologia ou tentar entrar dentro de um processo de inovação. E aqui no meio, vocês podem ver que existe um termo chamado dequesme, que na verdade é o abismo, que realmente é um abismo entre as pessoas conservadoras, as pessoas que não estão ali totalmente abertas em relação a adotar um processo de inovação, e entre as pessoas que estão totalmente abertas em relação a aprender algo novo, estudar uma coisa nova. E aí agora eu trago para vocês, quando a gente aprende alguma coisa, no nosso processo de aprendizado, nada mais é do que a gente aplicar uma inovação para o nosso cérebro. Quando a gente está aprendendo algo novo, o nosso cérebro recebe tantos estímulos de sentimentos. Aqui a gente teve aqui vários exemplos de sentimentos que o nosso cérebro está recebendo. Esses estímulos, esses sentimentos que o nosso cérebro recebe, são os mesmos sentimentos que acontecem quando acontece um processo de inovação dentro da nossa vida. Com isso, eu pergunto para vocês, olhando para o nosso gráfico, para o gráfico de inovação, onde que está o processo de inovação, de aprendizado? Alguém chuta? Ó, o Reginaldo aqui comentou que está no abismo, mas alguém chuta alguma coisa? Agora aqui trazendo para vocês, vamos pensar nos nossos sentimentos. Onde que os nossos sentimentos, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, onde que eles se encaixam aqui dentro desse processo aqui de inovação dentro desse gráfico? Alguém chuta alguma coisa? Não? Bom, como o nosso amigo Reginaldo aqui comentou, quando a gente está num processo de aprendizado, a gente está realmente fazendo a travessia de um abismo. O que é um abismo? É um processo nebuloso, um processo que a gente não entende quando é o fim dele e não entende também quando que ele vai trazer algum resultado para a gente. A gente só entende que a gente está atravessando. E nessa travessia a gente tem diversos sentimentos que a gente pode ter. Sentimentos aos quais são causados ali, não só pelo processo de aprendizado que a gente comentou, mas por outros processos também. E agora eu pergunto para vocês, lembra que eu falei sobre o estalo, o meu primeiro estalo? Onde vocês acham que o estalo estaria dentro, ou o clique estaria dentro desse processo que a gente está tendo ali? Ele funcionaria como um impulso para cruzar o abismo. Você sair daquela parte de inovação e adquirindo conhecimento até chegar na parte do sétimo. Seria como se fosse um impulso para você atravessar o abismo. O nosso amigo Anderson ele comentou que o clique ou o estalo serviria como um impulso para você conseguir atravessar esse abismo. Mas alguém chuta alguma coisa? Bom, eu concordo com todas as palavras que o Anderson disse. O processo de clique, o processo de estalo, ele realmente está ali no meio desse processo. E o clique ele vai funcionar como um impulsionador para vocês aprenderem algo novo, para vocês conseguirem atravessar aquele abismo. Ou vocês conseguirem fazer essa travessia desse abismo, o que acontece? Vocês conseguem aprender algo novo. E aqui agora eu trago para vocês 3 dicas para conseguirem atravessar, que podem ajudar vocês a atravessarem algum abismo. Seja num processo de aprendizado, seja num processo de conseguir ter um avanço de carreira, seja num processo ali de vocês conseguirem descobrir qual que é o mercado de trabalho que vocês querem ter, qual que é a profissão que vocês querem ter e eventualmente saberem qual que é a motivação para a carreira de vocês. Como primeira dica, acho que essa dica aqui é uma dica muito legal. A princípio, como vocês já estão aqui dentro de um evento, vocês já podem usufruir dessa dica, que é transforme barreiras em conexões. Então, assim, quando vocês encontram uma barreira nesse processo, seu abismo, dentro do processo de conseguir fazer uma coisa nova, dentro do processo de inovação, dentro de entender o que é a sua carreira, o que é a carreira de vocês, tente transformar as barreiras que vocês encontram em conexões. Por exemplo, vocês querem aprender uma linguagem de programação nova. Quem aqui já tentou aprender uma linguagem de programação e não sabia como fazer? Show! Qual foi a primeira coisa que vocês fizeram, além de procurar no Google? Como programar em tal linguagem? Bom, só comentando assim, vamos pensar aqui
E se vocês pegassem esse processo e a primeira coisa que vocês fizessem fosse entrar em contato com uma pessoa que sabe, que é referência naquela linguagem de programação, será que não seria muito mais fácil? Lógico, não são tantas pessoas que são abertas, mas a gente tem aqui no evento diversas pessoas aí que sabem linguagem de programação, estão abertas à comunidade a ensinar vocês a respeito disso. Um segundo passo é The Baby Steps. Acho que esse é um passo muito importante, não sei se vocês sabem, mas uma criança, quando ela está aprendendo a andar, ela não está só aprendendo a mexer uma perna de um lado para o outro. Ela está aprendendo diversas outras coisas, dentre elas a se equilibrar, a conseguir manter a cabeça dentro de uma posição que ela não infringe ali no equilíbrio dela, a movimentar os braços. Então, quando vocês estão aprendendo alguma coisa, pode ser que no meio desse caminho vocês tenham que aprender outras coisas em conjunto também. Então, o processo de dar baby steps é muito importante para que vocês não deem um passo tão grande em relação a somente um assunto. Vocês consigam também aprender outros assuntos em conjuntos ali dentro do processo de aprendizado de vocês. E acho que o terceiro e último ponto, acho que esse é um ponto que, dado que vocês já estão também aqui de novo em um evento como a Campus Party, é o sentimento de pertença. Hoje a gente está aqui em um evento, a Campus Party é uma comunidade também. Quando vocês estão aprendendo algo novo, tentem fazer parte da comunidade daquilo que vocês estão aprendendo. Então, por exemplo, se você quer aprender Java, busca o pessoal da comunidade Java. Tem o Sou Java, tem o Jug, tem um monte de comunidade que está ali disposta a ajudar vocês. Quando vocês se sentem pertencentes a uma comunidade de um determinado assunto, vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem aprender aquilo lá. Porque vocês vão encontrar motivações externas. Vocês vão encontrar pessoas que vão ter dificuldades similares à de vocês. E, por último, queria trazer um deparo assim, que como realmente vocês podem encontrar a motivação de vocês. Um passo que eu acho que é muito difícil, eu depois gostaria de fazer uma pergunta, mas reconheçam os cliques que vocês já vivenciaram na jornada de vocês. Esses cliques podem ser uma motivação para vocês seguirem uma carreira. Pode ser uma motivação para vocês entenderem qual vai ser o próximo passo na jornada de vocês. E agora eu deixo para algumas dúvidas. Eu tenho uma dúvida, não sei se alguém já passou por esse processo de sentir um clique ou não, de sentir esse estalo, esse impulso dentro de um processo da vida de vocês. Mas eu gostaria de saber, vocês têm alguma dúvida a respeito? Vocês já sentiram? Alguém já sentiu isso na vida? Bom, desculpa incomodar de novo, né? Mas em 2016 foi a minha primeira Campus Party. E aí em 2016 eu ouvi o Capra falar de ciência de dados. Depois eu ouvi aquele maluco ali, ó, do Bruno. Eu participei de 3 ou 4 palestras dele, né? E assim, tudo que ele falou era relacionado a Java. Eu apliquei tudo que ele falou porque eu queria para o meu projeto pessoal. Tentei aprender Java, não deu certo. Depois eu tive até um trabalho de mentoria com ele, eu tive câncer na época, eu quase morri, tive que parar tudo, e eu voltei. E aí eu voltei para Campus Party de novo, e aí eu assisti outra vez o cara falando mais loucura, ele falando mais loucura. E assim, eu passei por tudo que eu precisava. Verificar o que eu queria da minha vida, o que eu precisava para poder fazer, realmente, qual era o sentimento que eu tinha de pertencimento daquela área. E aí, por exemplo, eu me encontrei na área de ciência de dados. Eu me encontrei na área de análise de dados, na parte onde eu lido com volume de informação e que eu consigo processar. Mas todo o processo, tudo que eu adquiri aqui na Campus Party me levou até lá. Então, assim, uma coisa que pode te dar o estalo, ouça a experiência de outras pessoas. Isso é importantíssimo. Porque às vezes a gente fala assim, cara, você não precisa cair no buraco para saber que não é bom, ao invés de aproveitar o conselho de alguém, eu caí ali, para você não cair, dê uma olhada 2 metros antes, que você pegar o Ariano Suassuna, né, ao redor do buraco tudo é borda, então você vai chegar naquele ponto, evita chegar muito próximo daquilo, senão você vai ter um burnout, você vai ficar soterrado de informação e aquilo vai te fazer mal, você vai passar por síndrome do impostor, cara, você vai se sentir um dia, você vai se sentir um Einstein, um outro um Jeg, sabe? Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Que a gente, numa comunidade igual a Campus Party, por exemplo, a gente consegue associar, conhecer gente, trocar experiências e acaba ganhando coisa nova. Eu agradeço muito a esse evento, porque hoje, se eu pertenço a alguma comunidade, foi o que eu aprendi aqui.
Show de bola. Palmas pro Anderson, ele realmente aqui ele trouxe como primeiro estalo dele a participação na Campus Party em 2016, é isso? 2016, sensacional. Mas alguém identificou algum estalo que já passou na vida, identificou como deu aquele estalo aquele clique para impulsionar a sua carreira, alguma coisa assim? Eu acho que um dos motivos que você pode ter um estalo é quando você pega e você tem uma frustração. Aí, quando você volta para aquele negócio que você consegue fazer e supera já o momento de frustração, acho que já dá um estalo de motivação. Como uma motivação, por exemplo. Eu acho que isso também tem a ver tanto quanto conversando com pessoas mais experientes, que também tem um estalo. Mas eu acho que o sabor da frustração que você superou e voltou naquele assunto, acho que é um estalo que dá muito incentivo e faz você dar continuidade na coisa, entendeu? Show de bola. O Caio comentou aqui sobre quando você está aprendendo algo e depois de certo momento você fica frustrado com aquele aprendizado, depois você volta a aprender aquilo, você fala assim, nossa, eu consegui passar aquele estágio que eu estava anteriormente. E ali ele já sentiu um primeiro estalo em relação a esse processo de aprendizado. Muito bom, Caio. Mas alguém tem algum exemplo, algum estalo que já passou na vida de vocês? Algum exemplo de que, nossa, esse momento aqui foi virada de chave na minha vida? Bom, acho que, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa ou não, porque agora Ah, já encerrou já? Bom, se vocês quiserem, aqui tem o QR Code com meus contatos. Podem escanear, pode me seguir nas redes sociais. Eu geralmente publico conteúdos técnicos, então fica bem a par aí quem quiser me seguir lá. Valeu, pessoal. Pessoal, eita, só um recadinho super rápido. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, a gente vai estar aqui. Vamos estar fazendo um painel falando sobre inteligência artificial, né, como que ela pode se tornar sua aliada. E também, logo em seguida, vamos estar tendo uma palestra do Bruno Souza. Eita, só um segundinho que ele vai vir aqui. Opa, parece que tem alguma... O que tem de bom aí? Olha. Já que a palestra aqui falando de estalos, uma das coisas que a gente fez aqui na Campus, tá certo? Peraí, dá um desse aqui. Uma das coisas que a gente fez aqui na Campus, uns anos atrás, que deu estalo para muita gente, foi distribuir o que a gente chama do Papel Power. Esse Papel Power foi criado para distribuir. Foi criado por mim, pelo Isidro, e agora com a ajuda do Hugo e do Helder Moraes, que são os passos que você precisa dar para você fazer uma carreira fantástica. Então, pega esse papelzinho aí, coloca no seu bolso, vai fazendo passo a passo aí, que quando chegar no final... e a dica é o seguinte, a gente vai ensinar amanhã como é que você pode fazer tudo que está aqui em 24 horas aqui na Campus. Tá certo? Então, te espero vocês amanhã para a gente poder bater esse papo aí, mas vocês já ganharam o Papel Power aqui. Valeu! Então, gente, eu espero ver todo mundo aqui amanhã para a gente compartilhar um pouco mais de conhecimento aí e ajudar vocês a crescer na carreira.